Olá, alunos! Hoje a gente vai aprender sobre Química. Sou a professora Jânia. E a unidade de estudo de hoje é a unidade 1, tá? A gente vai aprender sobre introdução à Química. E hoje o objetivo é a gente aprender sobre energia, tá? O conteúdo encontra na apostila de vocês de 7 a 9, tá? Dentro lá do tópico 1.1, matéria e energia. Então a gente viu na nossa aula anterior sobre matéria e agora a gente vai entender um pouquinho sobre energia. Então, como a gente falou na nossa aula anterior sobre matéria, tá? Se você não assistiu, pega para você assistir, né? Que faz parte, complementa essa matéria aqui, tá? Então, a gente está falando de energia. Na nossa introdução anterior, eu falei para vocês, né, que matéria e energia, né, ocupa lugar no universo, certo? Então, no universo tem o quê? Tem matéria e tem energia, certo? Então, do que é formada a matéria, né? Então, a gente aprendeu do que é formada a matéria, certo? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre energia, tá? Então, a energia, ela é a capacidade de causar mudança ou fazer trabalho, tá? Então, aquilo está, às vezes, também a gente observar, por exemplo, desde a luz solar, né? A gente sabe que é um dos tipos de energia, certo? Então, aqui nessa ilustração, a gente tem, por exemplo, energia nuclear, tá? Energia nuclear, que é a fusão que ocorre, por exemplo, nas estrelas, né? Então, aqui emite também luz, né? A gente vê luz, certo? Então, aqui a gente tem energia elétrica, energia magnética, energia potencial, que a gente vai ver, tá? Energia potencial. Aí, aqui tem a ilustração, por exemplo, de uma macieira, né? A gente tem então maçã que está, né, pendurada, e temos aqui a imagem, né, de uma maçã caindo, que isso aqui já é energia cinética, né? Ela está aqui em movimento, né? Então ela vai ter um atrito aqui no momento que ela cair aqui no chão, certo? E aqui a gente tem a energia química e a energia térmica, né? Quando a gente vê aqui, né, por exemplo, um fogo, tá? Uma combustão, certo? Então, essa ilustração aqui, a gente já pode, nesse mesmo slide aqui, entender o que é energia, certo? E naquela introdução que eu fiz sobre matéria e energia, a gente viu, né, a importância que é, né, eles fazendo parte, por exemplo, né, dentro da química, tá? Então, na física, a energia é a capacidade de fazer o trabalho, como a gente comentou, ou a capacidade de mover-se, né, ou provocar a transformação da matéria, né? Então, a gente tem aqui uma ilustração, né, por exemplo, fósforo aqui, né, com fogo, certo? A gente sabe, por exemplo, né, que nessa imagem aqui, onde a gente tem a ilustração, né, de um fogo, de uma combustão aqui no palito, ela vai representar um tipo, né, de energia, certo? Então, a gente pode chamar de energia térmica, tá? Então, a energia tem algumas propriedades importantes, tá? Como a gente tinha comentado, né? Então, por um lado, a energia é sempre conservada, que não pode ser criada ou destruída, tá? Então, assim, é um dos conceitos colocados sobre a energia, tá? A gente sabe que a energia é sempre, então, conservada, né? Ela é sempre conservada e não pode ser criada, né, ou destruída, certo? Ela pode, no entanto, ser transferida entre objetos ou sistema pela interação das forças, né? Então, por exemplo, a energia em vegetais é transferida, né, para nós, né, para as pessoas que estamos digerindo, né? Então, por meio, por exemplo, de um vegetal, a gente vai adquirir energia, né, por meio daquele alimento, tá? Então, muitos outros tipos de energia existem, incluindo elétrica, química, né, térmica e eletromagnética nuclear, como a gente viu lá naquele slide anterior, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma observação, né, sobre alguns tipos de energia, tá? Então, por exemplo, outra propriedade da energia é que ela possui várias formas. Ela pode ser convertida de uma forma para a outra, tá? Então, as duas formas mais comuns ou básicas de energia é a cinética, tá? E a energia potencial,
tá bom? Então, a gente vai ilustrar um pouquinho aqui sobre esses dois tipos de energia, certo? Então, no conceito, a energia cinética é a energia do quê? De movimento, né? A energia que vai estar em movimento, certo? Então, por exemplo, a bola tem energia cinética quando ela voa através do ar, né? Então, se a gente jogar uma bola, né, aquilo ali é uma energia cinética, né? Ela está voando sobre o ar. Então, ela possui a capacidade de fazer trabalho, uma vez que age sobre outros objetos, tá? Então, no momento que essa bola, ela pode se chocar com algum objeto, até mesmo cair no chão, né? Então, a gente sabe que ela pode colidir, né, em movimento, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma bola em movimento, certo? Ela pode estar colidindo com essas aqui, né? Então, aqui a gente tem a energia cinética. Aqui também a gente tem uma imagem, né, de uma pessoa em movimento, ok? Que também pode ilustrar aqui, né, a energia cinética. E aqui a gente tem a energia potencial, né? A energia potencial é um tipo de energia armazenada que os objetos têm devido à sua posição ou configuração. Então, quando a gente olha aqui, ó, tem uma determinada posição, certo? Né? E aqui a gente tem, então, a energia potencial, tá? Então, essa energia potencial, ela exerce uma força sobre alguma outra coisa, né? Sobre o outro. Se a configuração muda, tá? A energia potencial também pode mudar. Então, aqui está nessa configuração, né? Está exercendo aqui uma força sobre essa configuração, aonde ele pode mudar, né, essa configuração e já pode aqui gerar energia cinética, tá? Que está gerando o que aqui? Um movimento, tá? Então, a partir da energia potencial, pode gerar, então, uma energia cinética, que é a energia, né, do movimento. Então, quando a gente fala de posição, né, de alguns determinados tipos de configuração, tá? É a energia potencial. E quando a gente fala de movimento, é a energia cinética. Então, aqui tem uma definição que está lá na apostila de vocês, tá? Essa definição aqui. Então, medida da capacidade, energia, tá? Medida da capacidade de um organismo ou sistema para fazer o trabalho ou produzir uma mudança, tá? Expressa geralmente em joules ou quilowatts por hora, tá? Que são medidas utilizadas, né, como para medir, certo? Nenhuma atividade é possível sem energia e seu montante total no universo é fixo. Em outras palavras, não pode ser criado ou destruído, tá? Como eu comentei com vocês anteriormente, mas apenas pode ser mudado de um tipo para o outro. Então, esse conceito aqui, essa definição aqui, encontra na apostila de vocês, tá? Então, eu coloquei aqui pra gente realmente ver, né, essa conclusão aqui, né, sobre o que vem a ser a energia, tá? Então, aqui a gente tem, para a gente finalizar, uma síntese sobre a energia. Então, aqui a gente tem a energia potencial, tá? Que está associada com a natureza, né? Posição ou estado. Então, a gente pode ver, por exemplo, a energia química, a energia elétrica e a energia nuclear. Está associada à energia potencial, certo? E a energia cinética, né? Que é a energia associada a movimentos, certo? Então, por exemplo, como um carro em movimento ou uma roda giratória. Então, a gente tem aqui, a gente pode olhar aqui, ó, e ver um modelo, né, de uma energia cinética, um carro em movimento, né? E aqui a gente vê já que houve mudança, né, na configuração, né, desse objeto, certo? E a gente pode classificar, né, dentro de energia potencial, né? Agora, se a gente falar que aqui a gente tem, por exemplo, um automóvel que está, né, num movimento, determinado movimento, né, que se choca. Então, aqui é a energia cinética, certo? E aqui, quando está apenas em movimento, é a energia potencial, tá? Então, para hoje era o estudo sobre energia, né, dentro de introdução de química, que está na apostila de estudo de vocês. Então, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!